Graça e paz a todos vocês. Mais uma vez nós vamos meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos ler apenas o versículo 17 do Salmo 119. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Estamos fazendo a nossa leitura, como vocês sabem, acompanhada deste livro, Um Ano com Salmos, de Elben Lenz César. E hoje nós vamos pensar sobre o tema sem braveza. Parece até um atrevimento do salmista quando ele chega diante de Deus e faz esta oração, porque ele fala para Deus assim, trata com bondade o teu servo para que eu viva. Mas na verdade, ele está fazendo o uso do direito de súplica, que o Senhor Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 7, versículo 7. Batei e a porta se abrirá, busca e encontrará, pede e receberá. Então, o salmista, ele está fazendo uso desse direito. Ele não está sendo audacioso quando pede para Deus tratar ele com bondade. Ele está fazendo uso do direito de se aproximar do trono de graça, onde ele pode receber ajuda. Porque lá em Hebreus, é um texto bem interessante que eu vou ler com vocês. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, diz assim, olha... assim aproximemo-nos com toda a confiança do trono de graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Aproximemo-nos com toda a confiança diante do trono de graça, onde nós vamos encontrar ajuda quando for preciso. Então o salmista está usando esse direito de se aproximar diante do trono de graça com toda a confiança. Se Deus tratasse o salmista com braveza, por isso que o título é Sem Braveza, se Deus tratasse ele com braveza, ele não ia sobreviver. Se Deus tratasse ele sem misericórdia, ele não resistiria. Ele seria consumido. Se o único escape é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus para que ele viva, então a oração dele é absolutamente apropriada. Por isso que ele fala, trata com bondade o teu servo para que eu viva. Sem a bondade de Deus, Arão, como estaria depois de ter feito o bezerro de ouro? Sem a bondade de Deus, o que aconteceria com Davi depois do adultério, depois de promover a morte de Urias? Sem a bondade de Deus, queridos, o que seria de Pedro depois de negar Cristo por 3 vezes? O que seria de nós? O que seria de nós depois de qualquer ato de rebeldia contra Deus, se não fosse a misericórdia dele? Depois de qualquer atitude de incredulidade, depois de qualquer sentimento de ingratidão e depois de qualquer escândalo, o que seria de nós se não fosse a graça, a bondade e a misericórdia de Deus? Queridos, tanto faz orar como o salmista orou, ou como o filho pródigo na parábola que está narrada em Lucas capítulo 15, quando ele faz aquela oração lá no versículo 19, quando ele diz, Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. No fundo, a oração é igual. A oração é a mesma
é uma oração de súplica de misericórdia após um reconhecimento que não tem mérito nenhum para negociar o perdão. Então, ambos expressam a absoluta dependência da graça, do favor e do amor de Deus. Eles se aproximam de Deus mostrando que dependem da bondade de Deus. Por isso o salmista fala, trata com bondade o teu servo. Por isso que o filho fala, me trata como um dos teus servos. Sem esse reconhecimento e sem a dependência da graça, do amor, da bondade de Deus, o perdão não é possível. Como que você chega diante de Deus? Como você tem chegado diante de Deus? Algumas pessoas chegam diante de Deus com altivez. Algumas pessoas chegam diante de Deus com arrogância, querendo determinar o que Deus tem o que Deus deve fazer para eles. Mas nós devemos chegar diante de Deus com esse sentimento de humildade, assim como o salmista chegou. Trata com bondade o teu servo, para que ele viva. Chegue assim diante de Deus. Chega diante de Deus e fale, Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, porque eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Trata-me como um empregado qualquer, não como filho mais. Peça a graça de Deus, peça a bondade de Deus para a sua vida. Que Ele quer ouvir você. E Ele está com os braços abertos, com as mãos abertas, a derramar a graça dEle e a misericórdia dEle sobre a sua vida. Eu vou orar por você neste momento. Querido Deus e Pai, Pai do meu Senhor, Pai do meu Salvador Jesus Cristo, obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos permite chegar diante da Tua presença em oração. Não porque, ó Deus, nós merecemos, nós temos o direito de chegar diante de Ti, longe disso. Mas porque o Senhor permite, o Senhor nos dá essa liberdade de chegar diante da Tua presença e poder agradecer. Deus, obrigado. Obrigado por todas as bênçãos, todas as misericórdias do Senhor derramadas sobre mim, manifestada na natureza, Senhor, através do sol, do vento, do ar, da chuva, do frio, do calor. Tudo isso é bondade do Senhor para conosco. Obrigado. Obrigado, Senhor, por nossa família. Obrigado, Deus, pela nossa parentela. Obrigado, Senhor. Deus, eu quero também agradecer, aproveitar essa oportunidade que o Senhor me dá de chegar diante da Tua presença e agradecer ao Senhor pela vida de cada uma dessas pessoas que estão, a Deus, ouvindo essa mensagem, assistindo esse vídeo, Senhor. Obrigado pela vida de cada uma delas, obrigado pelos seus familiares, ó Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos em Cristo. Obrigado pelos meus colegas de trabalho. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos pastores, ó Deus. Obrigado, Pai. E quero aproveitar esta oportunidade, Senhor, para agradecer também, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero aproveitar esta oportunidade também, ó Deus, desta oração e colocar diante da Tua presença, Senhor, a vida dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo, para que o Senhor, ó Deus, olhe de misericórdia para elas, Senhor. Trata-os com bondade e não com severidade, não com braveza, Senhor. Porque se o Senhor for severo conosco, seremos consumidos. Por isso, Deus, eu coloco essas pessoas diante da Tua presença, Senhor. E peço, ó Deus, que o Senhor derrame o Seu bálsamo sobre a vida delas. Que o Senhor trata-as com bondade, ó Deus. Que o Senhor trata-os com misericórdia, Deus. Porque elas são falhas, nós falhamos, ó Deus. Nós somos pecadores, nós carecemos da Tua graça. Senhor, quantas pessoas têm errado e não sabem como chegar diante da Tua presença. Que eles possam neste dia, Senhor, nesta oração, ó Deus, colocar diante da Tua presença a oração e chegar com humildade diante de Ti e dizer como disse o salmista, trata-me com bondade para que viva,
para que eu viva, Senhor. Que eles possam chegar, como disse o jovem, ó Deus, da parábola, que já não é digno de ser tratado como um filho, mas sim como um empregado. Que o Senhor derrama misericórdia sobre a vida dessas pessoas. Talvez algumas pessoas, Senhor, não conseguem compreender como podem chegar diante de Ti e receber o perdão, mas que através desta oração, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa ir de encontro a essas vidas. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa mostrar para essas pessoas que eles têm, ó Deus, o livre acesso diante da Tua presença para poder pedir perdão ao Senhor, para poder suplicar ao Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo nos ensinou lá em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e receberá, bate e se abrirá, busque e encontrará. Por isso nós nos colocamos diante da Tua presença, porque muitas pessoas estão perdidas, ó Deus. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor toque no coração deles, ó Deus, para que eles se encontrem contigo, para que eles tenham um encontro real com o Senhor. Porque, ó Deus, nós nada somos se não for a graça, o perdão, a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Por isso, Deus, eu coloco diante de Ti a vida dessas pessoas, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Perdoa as nossas falhas, Pai querido, perdoa os nossos pecados. Eu oro e agradeço ao Senhor em nome santo de Jesus, hoje e sempre. Amém. Queridos, eu quero dizer a vocês que não tem nada que você tenha feito nessa vida que o Senhor não possa lhe perdoar. Basta você chegar diante da presença dele, como chegou o salmista, suplicando que Deus lhe trate com bondade, porque ele vai te tratar com bondade e sem braveza. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E a graça e a misericórdia dele dura para sempre. Que Deus nos abençoe.